Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, seja mais uma vez bem-vindo a este especial Informação de segunda-feira, dia 18 de abril. Como é habitual, a informação está aqui na SBT e também no Facebook. E não se esqueça que às 8h15 vamos ter, como é habitual, o programa desportivo Canto Direto, apresentado pelo Ricky Durães e também com a presença dos comentadores desportivos da SBT, em direto quando forem 8h15, sensivelmente. Richard Bernard Moore vai ser morto por 3 funcionários prisionais com espingardas no próximo dia 29 de abril, na Carolina do Sul. Portanto, a nova lei dá o direito a este presidiário de escolher o tipo de morte que prefere. Será o 4º presidiário a morrer por fuzilamento na história norte-americana. Um prisioneiro da Carolina do Sul, que será o primeiro homem a ser executado no estado em mais de uma década, escolheu um pelotão de fuzilamento em vez da cadeira elétrica. Richard Bernard Moore, de 57 anos, é também o primeiro condenado à morte a escolher um método de execução, depois de ter entrado em vigor, no ano passado, uma lei que faz da eletrocução o padrão e que dá aos prisioneiros a alternativa de enfrentar, em vez disso, 3 funcionários prisionais com espingardas. Moore passou mais de 2 décadas no corredor da morte após ter sido condenado pelo homicídio em 1999 de um empregado de uma loja de conveniência, James Mahoney, em Spartanburg. Se for executado na data marcada, 29 de abril, será a primeira pessoa morta pelo Estado desde 2011 e a 4ª no país a morrer às mãos de um pelotão de fuzilamento em quase meio século. Numa declaração escrita, Moore disse não considerar que qualquer dos métodos seja legal ou constitucional, mas que se opõe mais fortemente à morte por eletrocução e só escolheu o pelotão de fuzilamento porque era obrigado a fazer uma escolha. A nova lei foi motivada pelo intervalo de uma década nas execuções que as autoridades prisionais atribuem à impossibilidade de obter as substâncias químicas necessárias para administrar injeções letais. Os advogados de Moore pediram ao Supremo Tribunal Estadual que adie a sua execução, enquanto o outro tribunal determina se algum dos métodos disponíveis é uma punição cruel e incomum. O seu argumento é que as autoridades prisionais não estão a esforçar-se o suficiente por obter os químicos para injeção letal, obrigando, em vez disso, os prisioneiros a escolherem entre 2 métodos mais bárbaros. Eles pedem, igualmente, que o Supremo Tribunal Estadual adie a execução para que o Supremo Tribunal Federal possa reavaliar se a sentença de morte de Moore foi uma sanção desproporcionada em comparação com crimes semelhantes. Os juízes estaduais rejeitaram um recurso semelhante na semana passada. Este homem, Richard Moore, teria 3 opções de escolha para ser condenado à morte, ou por injeção letal, ou por choque elétrico, ou por fuzilamento. Ele preferiu o fuzilamento, algo que alguns legisladores e ativistas norte-americanos estão contra, dizem ser anticonstitucional. Mas as escolhas são estas na Carolina do Sul. Portanto, como já sabem, é uma escolha difícil para o recluso, para o condenado à morte, mas será a primeira vez que isso acontece nos últimos 40 anos. Também, o corpo de uma mulher foi encontrado esquartejado dentro de uma mochila na cidade de Nova Iorque. O caso, que está a ser investigado pelas autoridades, está envolto em denso mistério. Portanto, vamos saber exatamente os pormenores sobre este caso. O corpo de uma mulher de 51 anos foi encontrado dentro de uma mochila este final de semana, perto de um parque em Queens, Nova York. O alerta foi dado na manhã de sábado por um transeunte que encontrou a mochila numa rua. A polícia seguiu depois um rastro de sangue que levou os agentes à casa da vítima, Orsolia Gal, casada e com 2 filhos. O filho de 13 anos da mulher estava sozinho em casa e chegou a ser levado para interrogatório, mas foi depois libertado. Às autoridades, o adolescente terá confirmado que vivia com a mãe, mas que não sabia onde ela estava. Já nas redes sociais, o marido de Gal escrevia que estava a viajar com o filho mais velho, de 17 anos.
Numa entrevista telefónica ao New York Post, o homem disse que estava no meio de uma experiência terrível e, depois de expressar gratidão por o filho mais novo estar seguro, disse que a família corria risco e que estava a caminho de casa, tendo recebido uma mensagem ameaçadora do telemóvel da mulher. Há preocupações sobre a nossa segurança. As nossas vidas estão em risco, referiu o homem, que não é considerado suspeito. Até agora, as autoridades não divulgaram qualquer detalhe oficial sobre a causa da morte de Gal e continuam a investigar o caso, que está a ser tratado como homicídio. Imagens captadas pelas câmaras de videovigilância na madrugada de sábado mostram uma pessoa a puxar a mala pela rua. Na noite antes de morrer, a mulher, que aparentava ter uma vida normal, tinha saído com amigos. Outra fonte indicou que o corpo foi encontrado com várias facadas e que as autoridades não encontraram qualquer sinal de arrombamento na casa. Tudo indica que o suspeito conhecia a vítima e que a esfaqueou por raiva. Uma mulher para já com, ou melhor, uma história para já com um final feliz. Um autista jovem desaparecido em 2019 foi encontrado com vida a mais de 1.200 quilómetros de distância de casa. Um caso raro, insólito. Um adolescente que desapareceu na Califórnia em 2019 foi encontrado vivo e de boa saúde quase 3 anos após o seu desaparecimento. Connor Jack Oswald desapareceu em Clear Lake a 28 de setembro de 2019, quando tinha 16 anos de idade. Foi dado como desaparecido à polícia no dia seguinte. O adolescente, que tem autismo, foi encontrado a mais de 1.200 km de distância em Summit County, no Utah, a 9 de abril de 2022. O jovem foi localizado após habitantes da zona informarem a polícia de que havia um sem-abrigo a vaguear na zona. A polícia conseguiu convencer o jovem a aquecer-se dentro do carro e ele consentiu que lhe retirassem as impressões digitais. Quando chegaram os resultados, as autoridades perceberam que havia um mandado de detenção para Connor Jack Oswald, no Nevada, mas a polícia achou que o caso não se ficava por ali. Começaram a pesquisar na base de dados do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas e descobriram o jovem. Uma vez identificado, contactaram a família que se tinha mudado da Califórnia para Idaho depois de a sua casa ter sido danificada por um incêndio florestal. Honestamente, continuo a ficar atónito com a situação. Encontrá-lo vivo é incrível, referiu o padrasto de Connor Jack. Um jovem autista encontrado vivo quase depois de 3 anos de desaparecimento. É um caso fantástico. Também o governador da Flórida, e naturalmente que este é mais polémico, assinou um decreto-lei que proíbe o aborto após 15 semanas de gravidez. A lei entra em vigor já no próximo dia 1 de julho. O governador da Flórida, Ron DeSantis, assinou uma medida para proibir o aborto após 15 semanas de gravidez, tornando o Estado o mais recente a restringir o acesso ao procedimento antes de uma decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos da América, que pode limitar o direito ao aborto em todo o país. DeSantis disse que esta medida representará a proteção mais significativa para a vida que até hoje foi promulgada no Estado numa geração ao assinar o projeto lei numa cerimónia que contou com mulheres arrependidas de terem feito abortos ou que recusam fazê-lo. A nova lei entra em vigor no próximo dia 1 de julho e, salvo uma contestação legal bem-sucedida, reduzirá significativamente o acesso a abortos tardios para mulheres no sudoeste dos Estados Unidos da América, muitas das quais viajavam para a Flórida por causa de leis de aborto mais rígidas nos estados vizinhos. A Flórida atualmente permite abortos em até 24 semanas de gravidez. A nova lei contém exceções se o aborto for necessário para salvar a vida da mãe ou evitar-lhe ferimentos graves, ou se o feto tiver uma anormalidade fatal. O projeto de lei foi aprovado pela Câmara e pelo Senado estaduais de maioria republicana no início deste ano. Os republicanos rejeitaram as tentativas dos democratas de adicionar exceções ao projeto de lei para mulheres grávidas por violação, incesto ou tráfico de pessoas. Ainda na Flórida, o Aeroporto Internacional de Miami recebeu mais de 13 milhões de passageiros internacionais em 2021 e tornou-se o mais movimentado dos Estados Unidos
e o 11º aeroporto do mundo. O aeroporto de Miami subiu do segundo lugar para o primeiro em 2020 no transporte de passageiros, de acordo com os rankings de aeroportos publicados pela Airports Council International. Também foi classificado como o 9º terminal aéreo mais movimentado para cargas internacionais em 2021, em termos de tonelagem internacional movimentada, com mais de 2 milhões de toneladas e superando assim o recorde que já possuía. O aeroporto de Miami encerrou 2021 com um total de 37,2 milhões de passageiros, o dobro do total de 18,6 milhões em 2020. O Gateway Global também movimentou 2,7 milhões de toneladas de carga em 2021, quebrando o seu recorde anterior de 2,3 milhões de passageiros. A porta de entrada internacional agora também abriga o 9º aeroporto mais movimentado do mundo, com um total de 387.973 descolagens e aterragens de aeronaves de passageiros e cargas em 2021, o que representa um aumento de 54% em relação a 2020, o maior aumento entre os 10 mais movimentados aeroportos. Portanto, temos o aeroporto de Miami já como aeroporto muito internacional e muito pretendido no condado de Miami-Dade. 2 anos de pandemia, mais dinheiro na algebeira e vontade de viajar. São realidades, mas a indústria da aviação debate-se com cancelamentos, falta de pessoal, ineficácia no rent-a-car e estruturas muito débeis. Os especialistas adivinham um verão caótico nos aeroportos americanos. O Amadeu Maia foi saber, no Newark International Airport, como é que são os pormenores em relação àquilo que se vai passar este ano. Com os números da Covid-19 diminuindo, o número de vacinação aumentando e os últimos 2 anos que você passou em casa, dá um prognóstico que esse ano será um ano de muitas viagens. Todo mundo está pensando assim, menos a indústria do turismo e do setor de viagem. O que é que isso quer dizer? Com essa volta da alta demanda de passageiros viajando, não só aqui nos Estados Unidos, mas em todos os países, principalmente na Europa, no Brasil e no mundo, mostram que as companhias aéreas e as empresas não estão preparadas para essa nova volta da demanda. Para vocês terem ideia, as filas nos aeroportos, voos cancelados, falta de tripulação nos aviões têm aumentado cada dia mais. E o pior, a venda de passagens, segundo especialistas, está aumentando essa demanda para, inclusive, para o final do ano e festas de Thanksgiving já previstas para o final do ano. Com isso, inclusive, o número de pessoas que utilizam carros alugados, que antigamente era muito mais barato você alugar um carro, hoje em dia a prestação para você comprar um carro sai às vezes mais barato do que você alugar um carro no destino da sua viagem. Outra informação que chega, inclusive, hoje, nesta segunda-feira, dia 18, foi que uma juíza federal do estado americano da Flórida derrubou o mandato de obrigatoriedade do uso de máscaras em aviões, trens e outros transportes públicos aqui nos Estados Unidos. A juíza federal derrubou a regra do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, que todos os viajantes eram obrigados a usarem máscaras dentro de avião, ônibus, trem e outros meios de transportes. Ela chamou de ilegal. Inclusive, a decisão da juíza, ela alega o CDC ultrapassou a sua autoridade legal ao impor o mandato em fevereiro de 2021. A juíza, ela é do Tribunal Distrital dos Estados Unidos, em Tampa, na Flórida, e chama-se Kathleen Kimball Mizell. Amadeu Maia, do aeroporto de Newark, direto para os estúdios. Não pensa o senhor telespectador que já pode viajar para Portugal sem máscara nos aviões, porque ainda não é estritamente legal esse tipo de mandato imposto pela juíza da Flórida. Por exemplo, a United já veio informar que vai continuar a exigir o uso de máscara a bordo dos aviões. E em relação à TAP, ainda nada se conhece em relação ao relaxamento dessa medida restritiva.
Portanto, vamos ver ainda nos futuros jornais que iremos apresentar e nos próximos dias como é que esta situação vai evoluir. Para já, tudo vai continuar como está em relação às principais companhias aéreas que viajam para Portugal. Na semana passada, a Comissão Reguladora de Cannabis de New Jersey aprovou 7 centros alternativos de tratamento para iniciar as vendas para adultos com 21 anos ou mais. Assim, a partir de quinta-feira, portanto daqui a 3 dias, já é possível adquirir cannabis em alguns dispensários aprovados pela Comissão em algumas cidades do estado, incluindo em Elizabeth. Portanto, vamos, porventura e provavelmente, continuar a sentir o cheirinho de marihuana nas ruas das cidades. Portanto, isso vai acontecer a partir da próxima quinta-feira. O luso-americano Billy Correia foi eleito por unanimidade vice-presidente do Fraternal Order of Police, o chamado FOP, o sindicato mais representativo das polícias norte-americanas. Correia é o primeiro português a ser eleito para este cargo. É uma organização para os polícias de Newark e do estado de New Jersey, é national. Somos 344 mil membros do estado, do país. E o FOP, por sua vez, o que é que faz? Somos uma união do polícia. A gente faz o collective bargaining for all law enforcement. We help them with situations that they have with work relations, discipline. Lawyers? We do provide lawyers for them when they're involved in certain incidents that require attorneys. Is a lot of Portuguese people involved in FOP? We have a lot of members that are involved in the FOP that are Portuguese, but it's made up of all ethnicities, races, genders. Billy Correia, um jovem agente de polícia de Newark com um futuro garantido por ser um homem fantástico aqui no corpo policial da cidade de Newark. Ontem, domingo, New Jersey registrou 2 novas mortes por Covid-19 e 1.508 testes positivos confirmados, pois os casos confirmados aumentaram em relação a uma semana atrás. A média de 7 dias do estado para casos confirmados foi de 1.707 no domingo, o aumento de 24% em relação a uma semana atrás e de 171% em relação ao mês passado. Havia 369 pacientes com casos confirmados aos suspeitos do coronavírus em 69 dos 71 hospitais do estado na noite de sábado, os dados mais recentes disponíveis. Também os Estados Unidos anunciaram hoje um Covid Summit com representantes de todo o mundo para traçar o fim da crise da Covid-19 e planear o futuro. O encontro virtual terá lugar no próximo dia 12 de maio, portanto co-patrocinado pelos Estados Unidos e com países de praticamente todo o mundo. Portugal é o 7º país da União Europeia com mais casos de Covid, uma situação que está a preocupar as autoridades sanitárias e que poderá alterar as medidas de alívio das restrições preparadas para o próximo mês de maio. Portugal é o 7º país da União Europeia com mais novos casos diários de Covid-19 por milhão de habitantes na última semana. Mas as mortes diárias atribuídas à doença mantêm-se estáveis. De acordo com os números atualizados esta segunda-feira, Portugal teve uma média de 995 novos casos diários por milhão de habitantes, acima da média europeia de 819 e da mundial, que está em 110. Na União Europeia, o Chipre apresenta a média maior com 1.920 novos casos, seguido da França, Alemanha, Luxemburgo e Áustria. A nível mundial, e considerando apenas países ou territórios com mais de 1 milhão de habitantes, a Coreia do Sul tem a média mais alta neste indicador, seguida do Chipre, França, Austrália e Nova Zelândia. Em relação às novas mortes por milhão de habitantes atribuídas à doença, Portugal apresenta uma média diária de 2,3, ligeiramente abaixo da média de 2,4, contabilizada há 2 semanas. A média europeia, neste indicador, está em 1,8 e a mundial em 0,3. Nos países da União Europeia, a Grécia apresenta a média maior, 6,3, seguida da Finlândia, Eslováquia, Malta e Áustria.
A nível mundial e considerando apenas países com mais de 1 milhão de habitantes, Hong Kong, região administrativa especial chinesa, apresenta a média maior em 6,9, seguido da Grécia, Finlândia, Eslováquia e Coreia do Sul. Eu vou-lhe contar agora uma história de sucesso, porque são histórias que nós gostamos de contar. Por exemplo, há uma luso-descendente que se chama Luciana Ribeiro Sefirovic, neta de uma madeirense, que se tornou num caso de sucesso no mercado imobiliário de luxo de Nova Iorque, tendo recebido recentemente um prémio empresarial no país e lançado a sua própria empresa virtual. Luciana é hoje CEO e fundadora da Luxian International Realty, a primeira empresa imobiliária internacional de luxo de base virtual e que usa a tecnologia blockchain no mundo e considera que o mercado virtual é o futuro do ramo imobiliário. No mês passado, a luso-descendente foi uma das profissionais homenageadas no prémio Premier Business Woman of Long Island 2022. O evento celebra mulheres que ocupam altos cargos de liderança e causam impactos positivos na região de Long Island, em Nova Iorque. Parabéns a esta jovem que conseguiu fazer praticamente o impossível, Luciano Ribeiro Seferovic. As forças ucranianas em Mariupol resistem e prepararam-se para um ataque iminente. Esse ataque, podemos informar que já começou esta tarde na Ucrânia, com um ataque maciço das forças russas contra o leste da Ucrânia, numa proporção de 6-1. Isto em relação ao pessoal e também a equipamento militar. Portanto, apesar da destruição da cidade, as tropas da Ucrânia ignorarem o ultimato russo, e estão prontas, e estão a fazê-lo, a lutar até ao fim. As forças ucranianas em Mariupol resistem e preparam-se para um ataque iminente. Apesar da destruição da cidade, as tropas da Ucrânia ignoraram o ultimato russo e estão prontas para lutar até ao fim. No seu habitual discurso, o presidente Volodymyr Zelensky reiterou mais uma vez a necessidade do fornecimento de armas à Ucrânia, deixando claro que não pretende ceder nenhum território no leste do país ao exército russo. As forças russas estão a destruir Mariupol, querem limpar outros locais da face da terra e outras cidades nas regiões de Donetsk e Luhansk. Estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para garantir a defesa. Estamos em contacto constante com os nossos parceiros. Estamos gratos a todos aqueles que ajudam e a todos os que podem ajudar. Mas os que têm as armas e munições que precisamos e não ajudam devem saber que o destino desta batalha também depende deles. O destino das pessoas que podem ser salvas. O presidente ucraniano disse também que os bombardeamentos russos em Kharkiv, a segunda maior cidade do país, mataram pelo menos 18 pessoas nos últimos 4 dias. O conflito não tem fim à vista, mas a Ucrânia já está a pensar na reconstrução pós-guerra. Nas redes sociais, Zelensky disse ter falado com a diretora-geral do FMI sobre a estabilidade financeira do país. Kristalina Georgieva considera o apoio económico fornecido pelos parceiros da Ucrânia como essencial. Por seu lado, a Comissão Europeia anunciou 50 milhões de euros adicionais para lidar com as consequências da invasão russa, 45 milhões de euros para projetos humanitários na Ucrânia e 5 milhões para a Moldávia, país que está a receber uma grande quantidade de refugiados. Longas filas de caminhões russos e bielorrussos estão a tentar sair da Polónia e de outros países vizinhos da NATO por causa de uma ordem do Bloco que proíbe caminhões russos e bielorrussos de permanecerem nos países NATO. Há filas de mais de 80 quilómetros e há camionistas que aguardam mais de 30 horas para conseguir chegar à alfândega. Centenas de caminhões russos e bielorrussos formaram longas filas na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia, à espera para poderem sair. Algumas filas chegaram a ultrapassar os 80 quilómetros e há camionistas que aguardaram mais de 30 horas até conseguirem passar à alfândega. Em consequência da invasão russa da Ucrânia, a União Europeia estipulou que a partir deste sábado os caminhões da Rússia e da Bielorrússia estão proibidos de permanecer no espaço do bloco, exceto se transportarem medicamentos, correio ou produtos petrolíferos. Não se sabe ao certo o que poderá acontecer caso estes caminhões permaneçam no território do Grupo dos 27. É provável que sejam apreendidos pelas autoridades, o que pode levar a um aumento da tensão entre o Bloco Europeu e Moscovo.
Os navios russos estão também banidos dos portos da União Europeia. O grupo dos 27 continua a pressionar a Rússia para sair da Ucrânia e acabar com esta guerra que iniciou no dia 24 de fevereiro. E já hoje, Putin disse que os países da NATO e o mundo ocidental tinham feito um autogolo ao conseguirem continuar com as sanções contra a Rússia. Portanto, Putin continua a sua teimosia desta guerra que, afinal de contas, está a causar milhares de mortos, muitos feridos e também a destruição total do património civil da Ucrânia e também os problemas que já se notam no quadro internacional no que diz respeito à economia, não só da Rússia, mas de todos os países do mundo ocidental. A partir da varanda da Basílica de São Pedro e perante mais de 50 mil fiéis, o Sumo Pontífice alertou para o risco perturbado de uma guerra nuclear. 2 anos após o início da pandemia da Covid-19, Francisco referiu-se à perplexidade que se sente com esta Páscoa de guerra sem sentido. O Papa Francisco fez este domingo o angustiado apelo à paz na Ucrânia e noutros pontos do globo, na tradicional mensagem pascal. A partir da varanda da Basílica de São Pedro e perante mais de 50 mil fiéis, o Sumo Pontífice alertou ainda para o risco perturbador de uma guerra nuclear. 2 anos após o início da pandemia da Covid-19, Francisco referiu-se à perplexidade que se sente com esta Páscoa de guerra sem sentido. Que haja paz para a atormentada Ucrânia, tão duramente posta à prova pela violência e destruição da guerra cruel e sem sentido para a qual foi arrastada. O Papa pediu à população mundial para que não se habitue à guerra e que continue a apelar à paz. Francisco pediu ainda aos líderes das nações para que ouçam o apelo do povo, concedendo depois a bênção Urbi et Orbi. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Na mensagem pascal, o Sumo Pontífice mencionou os conflitos do Médio Oriente e exortou também à paz e reconciliação para os povos do Líbano, Síria e Iraque. Citou ainda a Líbia e o Iémen, que sofre com um conflito esquecido por todos. Francisco pediu também o acesso livre aos lugares sagrados de Jerusalém. O Papa, o seu apelo à paz ontem no Vaticano. 4 dias consecutivos de confrontos no sul da Suécia. Nos últimos incidentes que tiveram lugar este domingo em Norrköping, há registro de 3 feridos na sequência de um protesto contra um grupo de extrema-direita que multiplicou apelos à queima de exemplares do Corão. 4 dias consecutivos de confrontos no sul da Suécia. Nos últimos incidentes que tiveram lugar este domingo em Norrköping, há registro de 3 feridos na sequência de um protesto contra um grupo de extrema-direita que multiplicou apelos à queima de exemplares do Corão. O movimento em causa chama-se Stram Kurs, que pode traduzir-se por linha dura. É liderado por um homem chamado Rasmus Paludan, que possui nacionalidade sueca e dinamarquesa. Os apelos do grupo estiveram na origem de episódios de violência este fim de semana após a convocação de ajuntamentos anti-imigração e anti-islâmicos. Na zona de Malmö, o embate com a contra-manifestação gerou amplos confrontos. Um autocarro e vários veículos foram incendiados. A polícia foi atacada com pedras e coquetéis Molotov. 12 agentes ficaram feridos. Segundo as autoridades portuguesas, em relação à situação da crise sísmica vulcânica na ilha de Santa Maria, registaram-se 3 sismos de intensidade baixa naquela ilha, da meia-noite de domingo até às 10 horas da manhã de hoje, facto que não deixa a população em paz. Esta é uma última notícia. Segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores, 4 sismos foram sentidos na ilha de São Jorge nas últimas 24 horas.
Segundo o comunicado diário do Civisa, para o ponto da situação da crise sismo-vulcânica naquela ilha do arquipélago, desde as 22 horas de domingo às 10 da manhã desta segunda-feira, foram sentidos 3 sismos pela população. Os abalos tiveram magnitudes entre os 2 e os 2,3 na escala de Richter e foram sentidos com intensidades a variar entre os 3 e os 4 graus na escala de Mercalli modificada. Já entre as 0 horas e as 22 horas de domingo, foi sentido um sismo com magnitude de 1,8 na escala de Richter. Aquele abalo foi sentido às 9h47 de domingo e teve intensidade 3 na escala de Mercalli modificada. Até o momento, foram identificados cerca de 252 sismos sentidos pela população. A atividade sísmica tem vindo a registar-se ao longo de uma faixa desde a Ponta dos Rosais até à zona norte pequeno na Silveira e continua acima do normal. Desde o início da crise sismo-vulcânica em São Jorge, o sismo de maior magnitude, 3,8 na escala de Richter, ocorreu no dia 29 de março às 21h56. A ilha mantém um nível de alerta vulcânico, V4, ameaça de erupção, de um total de 7, em que V0 significa estado de repouso e V6, erupção em curso. Situação no arquipélago açoriano muito má. Também em São Miguel foi sentido um sismo de intensidade baixa. Agora vamos para Angola e para o café, porque este produto é cobiçado por apreciadores de todo o mundo. O café angolano quer voltar a dar cartas no mercado global e a posicionar o país como um dos maiores exportadores do que localmente já foi tido como o ouro negro. Neste episódio vamos mostrar como Angola quer reconquistar o seu lugar como um dos maiores produtores de café do mundo. Na década de 70, o ouro negro original angolano, teve uma produção de cerca de 1/4 milhão de toneladas ano. Veja agora como 2 empresas angolanas estão a expandir para o mercado global. Cobiçado por apreciadores de todo o mundo, o café angolano quer voltar a dar cartas no mercado global e a posicionar o país como um dos maiores exportadores de café. Em Angola, nas regiões historicamente ligadas à produção, as plantações estão a expandir-se. O café cazengo é, de acordo com os investigadores, um dos produtores mais dinâmicos entre as explorações agrícolas a leste da capital. Neste país rico em café, a cidade de Kikulungo destaca-se. Kikulungo, no tempo colonial, o café era o que movia, a sua economia. O município foi construído à base do café. Nós exportamos maioritariamente para os Estados Unidos, mas também temos um nosso site, onde vendemos internacionalmente. O cultivo de café na região remonta ao início do século XIX pela mão de uma produtora brasileira. Na década de 1970, a produção anual era de cerca de 1/4 milhão de toneladas. A Guerra Civil obrigou uma paragem, mas hoje, após quase 2 décadas de paz, Angola quer voltar a ser um dos maiores produtores de café. Nós temos cerca de 500 cafeicultores formalizados conosco. Então, todos os anos, são de onde nós tiramos a nossa matéria-prima. A marca faz parte das 25 mil pequenas explorações agrícolas que produzem cerca de metade do café do país. A restante produção está a cargo de cerca de 500 fazendas. Além da produtividade, a empresa diz comprometida com projetos de responsabilidade social. Agora, por exemplo, nós temos em carteira um projeto junto ao INSPTEC, que é um centro de ensino superior angolano, onde estamos a ajudar os cafeicultores a formalizar suas cooperativas. Os produtores estão também a receber ajuda de um programa europeu em colaboração com a ONU, com vista a fomentar o setor privado e a diversificar a economia de Angola, ainda muito dependente do petróleo. Representando atualmente cerca de 13% do PIB do país, a agricultura parece ser a chave para o sucesso. Entre os grandes produtores nacionais está a Fazenda Vissolela, que dedica já 1/5 da produção ao café. O projeto da Vissolela são 1.000 hectares, todo focado em café especial. Então, serão 100 hectares de cada variedade do café arábica, e 80% desses cafés vão ser exportados.
Este ano já temos uma boa faturação, para o ano, todos os anos vamos duplicar, todos os anos a duplicar essa faturação, então quer dizer que este ano é o início de um futuro risonho, né? Que apostem, porque o café é o futuro e foi o passado e vai ser o futuro da Angola. Uma combinação de fatores faz do país o território ideal para o cultivo de café. Em termos de qualidade, o primeiro requisito é a altitude. Então estamos a 1.200 a 1.300 metros de altitude, excelente para a qualidade. Em comparação a outras partes do mundo, Angola beneficia da geografia e dos recursos naturais fundamentais para a produção de café. Temos topografia, que facilita a mecanização, temos abundância de água, que facilita a irrigação, aumento de produtividade. Um potencial já validado por especialistas, como os investigadores do Centro de Pesquisa Agrícola sediado em Paris. Com o apoio da União Europeia, a investigação envolveu peritos de Angola, Portugal, Argentina e França. Existe uma verdadeira motivação dos governos locais, mas também de instituições internacionais, como a União Europeia, para revitalizar este setor em colaboração com alguns agentes locais que são muito dinâmicos e estão a tentar inovar para trazer o setor do café em Angola de volta à sua antiga glória. Com novas tecnologias. E agora perguntamos: café, petróleo, diamantes, o que é que Angola não tem? Uma notícia muito triste: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodrigues perderam um bebê. O jogador de futebol emitiu um comunicado via Instagram a anunciar a perda de um dos gêmeos. Aliás, muitos futebolistas já se solidarizaram com o casal Ronaldo, Cristiano Ronaldo e Georgina, dizendo que a tua dor é a nossa dor. Georgina estava grávida de 9 meses, pelo que poderá ter dado à luz com vida apenas um dos gêmeos. E agora vamos ao desporto. Hoje há canto direto aqui na SBT com o Ricky Durães e os habituais comentadores desportivos. O tema quente da jornada deste fim de semana foi o Sporting Benfica, que os encarnados venceram por 2-0. Também o Futebol Clube do Porto esmagou o Portimonense por 7-0 e pode ser campeão já na próxima jornada. Esta e outras notícias daqui a pouco no canto direto. Última notícia da tarde foi o fim, digamos, da jornada deste fim de semana. O Estoril de Praia recebeu em casa o Braga e empatou a 0. Portanto, houve um empate. Também a notícia de que Bruno Fernandes, e já deve ter conhecimento dela, envolveu-se num acidente de carro nesta segunda-feira, quando se dirigia para o treino, mas encontra-se bem de saúde, conduzia um Porsche Panamera. Segundo o jornal The Mirror, o internacional português seguiu depois para o treino do Manchester United. Nada se passou de mais complicado. O Atlético de Madrid também revelou que o João Félix tem uma lesão no músculo isquiotibial da coxa esquerda, contraída no encontro deste fim de semana contra o Espanhol. Félix não jogará mais esta época. E agora, se me permitem, vamos ao valor do dólar em Portugal e em relação ao real no Brasil e vice-versa. 0,92 para o dólar em relação ao euro, isto no espaço Schengen ou em Portugal, 1,0803, portanto houve mais uma queda do euro, portanto que ontem estava aliás, na passada sexta-feira se encontrava 1,0840 e pouco, hoje está 1,0803. Em relação ao real, 4,67 para a compra, 0,21 para a venda. E já chove aqui na área de Newark, ou nos Estados Atlânticos, previsto para hoje cerca de 1 polegada de chuva em toda esta região. Era uma tempestade que já se aguardava, mas os pormenores em relação às cidades que são mais habitadas por portugueses nos Estados Unidos, com a nossa colega Catarina Rebimbas. Na meteorologia para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 53 graus. Filadélfia com céu parcialmente nublado com 52 graus. Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 53 graus. Boston com aguaceiros com 57 graus. Hartford com céu parcialmente nublado com 53 graus. Danbury com céu parcialmente nublado com 52 graus. Miami com vento moderado com 83 graus. Palm Coast com sol com 70 graus. Los Angeles com céu parcialmente nublado com 72 graus. São Francisco com céu parcialmente nublado com 57 graus. E são estas as previsões para amanhã, terça-feira.
E pronto, amigos, vamos encerrar o Espaço de Notícias. Vamos regressar daqui a alguns momentos com a linha aberta. Fique por aí, nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Quem é o Jonathan Seabra? O Jonathan é um orgulhoso filho de imigrantes portugueses que emigraram para os Estados Unidos na década de 60. Na infância, brincava nas ruas do bairro Leste e era aluno na Wilson Avenue School. O seu primeiro trabalho na área foi na Câmara Municipal de Newark, onde dedicou as suas energias a lidar com questões de segurança pública e justiça. Depois, surgiu a oportunidade de integrar a equipa da Casa Branca de Barack Obama como estagiário no Departamento de Comércio. Eu adoro o bairro Leste e vejo todos os desafios que enfrenta. Segurança, desenvolvimento e sei que podemos fazer melhor para os enfrentar. É por isso que estou a concorrer novamente para o Conselho. Dia 10 de maio, vote C3, Jonathan Seabra. Obrigado. Especiais da semana dos supermercados Seabra Foods de New Jersey. Sardinha Triunfo ultra congelada de saco de 700 gramas, 2 por $5. Small litro e meio, todos os sabores, 1,75 cada. Seabra Foods bolo de iogurte, 5,99 cada. Estes são os especiais da semana dos supermercados Seabra Foods de New Jersey. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo. Aos 75 anos, a Maria e o Alfredo mudaram-se para Ironbound, vindos de uma pequena vila em Portugal, chamada Mortosa. Eles eram meus pais e, como filho de imigrantes portugueses, eu aprendi o poder da fé, a importância do trabalho duro e que você é a sua comunidade. Estes princípios têm guiado a minha vida. Durante 18 anos servi as forças policiais desta comunidade. E agora estou a candidatar-me ao Conselho Municipal, porque sei o que esta comunidade significa para mim, sei o que significa para si. E se nos unirmos e trabalharmos como um só, podemos tornar o nosso bairro num lugar que nos orgulhamos de chamar o nosso lar. O meu nome é Michael Silva, filho de imigrantes portugueses, filho do Ironbound, e quer ser o seu próximo. Água alcalina Monchique, uma das águas que melhor fazem à saúde dos portugueses. Beba água Monchique, a nossa água. Olá, eu sou Anthony Campos. Minha família emigrou aqui de Portugal. Eles me criaram para trabalhar duro e valorizar minha comunidade. Para mim, o serviço público começou na Lafayette Street School, onde eu era voluntário no Patrulha de Segurança e que depois me levou a ser chefe da polícia. Eu amo o Ironbound e estou determinado a continuar protegendo e servindo os moradores aqui. Todos sabemos que nossas ruas devem ser mais limpas e seguras. E pelos impostos que pagamos, deveríamos receber muito mais de volta. É por isso que estou concorrendo para ser o seu vereador. Porque eu estou com você. No dia 10 de maio, vota Anthony Campos, C2 para vereador. Muito obrigado. E cá estamos para a segunda parte desta especial informação, com a linha aberta. Portanto, já sabe que a partir deste momento, se muito bem entender, pode falar connosco pelo telefone 973-264-1462. Portanto, não se esqueça de baixar o som do seu televisor e falar apenas pelo telefone.
É importante também referir que uma telespectadora, Cida Alimados, nos perguntou se de Portugal para os Estados Unidos é preciso teste, claro que é preciso teste antigênio, pode ser tirado em qualquer farmácia em Portugal. Se for ao domingo, um pouco mais de complicação, porque terá que procurar uma farmácia de serviço para isso. Mas é importante que o faça com 24 horas de antecedência. Portanto, em relação aos passaportes, uma pergunta que nos fizeram foi se as pessoas podem viajar daqui para Portugal com passaporte caducado. A resposta é sim. Neste caso, o governo português admite que o faça e o passaporte tem uma validade de 5 anos para poder viajar daqui para os Estados Unidos. Em Portugal terá que o renovar para poder voltar a entrar aqui nos Estados Unidos. E temos já uma chamada em linha aberta. Muito boa noite, faz favor. Olá, boa noite. Boa noite, Sr. Luís. Eu vou 2 8 dias para Portugal. Ok. Eu embarco daqui às 20 para as 6 da tarde e Sim. chego a Lisboa às 5h30 da manhã. Sim. A que horas é que eu tenho que fazer o teste aqui, por favor? Em que dia da semana é que viaja? 2 8 dias. 2 8 dias. Portanto, é uma segunda-feira. É uma Portanto, segunda, terá é. que o fazer na própria segunda-feira de manhã. A senhora reside onde? Aqui em New Jersey? Eu resido aqui em Elizabeth. Então, olha, está a 2 passos do local, do Pisca em Elizabeth, no próprio dia. Pode fazê-lo a partir das 8, 9, 10 da manhã, não tem qualquer problema. Depois tem uma validade de 24 horas, portanto, até podia viajar no dia seguinte, se fosse mais cedo, claro. Mas, portanto, aconselho a deslocar-se lá, a fazer o teste antigênio. Pode recebê-lo em papel, portanto, espera 15 minutos. Ou então recebê-lo no seu telemóvel e é praticamente imediato. Sim, está eu bem? não tenho, tem seu papel. Então, papelzinho é melhor, está bem? Boa viagem, está bem? Sr. Luís, Diga. a que horas é que abre o PISC? Creio que às 8 da manhã. Não é do edifício do PISC, é no estacionamento. Eu um sei bocadinho onde atrás. é, eu sei que eu Pronto, já lá fui fazer. então, a partir das 8h30 da manhã pode fazer o teste. Está bem, Tá Sr. bem? Luís, está bem. Muito obrigado e boa Obrigadinho, viagem. então. Muito obrigado. Obrigadinho. Portanto, temos também a informação e agora outras informações que é importante. Portanto, já lhe disse que chuva é prevista para esta noite, uma polegada em toda esta área. Temos também, no domingo, a segunda volta das eleições francesas, com Macron como favorito contra Marine Le Pen. Portanto, se isto acontecer, tudo ficará na mesma como agora. Se Marine Le Pen vencer, com uma diferença de 5 pontos, haverá uma nova Presidente da República em França. Vamos ver. Nova chamada em linha aberta. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Olá, boa noite. Então. Daqui fala Maria. Ok. Eu sou cidadã americana, mas tenho uma filha em Portugal, casada. Eu posso fazer carta de chamada para ela vir para os Estados Unidos ilegal? Estados Unidos legal? Sim, fazer carta de chamada para ela. Que idade é que tem a sua filha, minha senhora? Há 43 anos e é casada. Pois, não vai ser possível. No entanto, curiosamente, nós vamos ter amanhã uma conversa privada com o advogado de imigração aqui em Newark, que nos vai responder a 2 perguntas e agora será a terceira. Portanto, eu amanhã garanto-lhe que lhe dou toda a informação relacionada com esta sua questão, depois de falar com o nosso amigo, o advogado, com quem vamos falar amanhã. Portanto, esteja atento amanhã que eu vou-lhe dar a informação, porque não é só o dizer que não. Há outras situações que poderão ser favoráveis à sua filha. Portanto, deixe-me fazer isso. Eu amanhã digo, está bem? Era isso que eu queria saber. Então, Dona Maria, muito obrigado e amanhã conto consigo, muito está bem? obrigada, até amanhã. Muito obrigado. Portanto, há de facto muitas envolventes na imigração de cidadãos, portanto, filhos ou pais de imigrantes portugueses ou cidadãos americanos. De maneira que nós queremos dar esta resposta mais conclusiva, portanto, mais objetiva e mais incisiva a esta telespectadora. Amanhã conto com ela, portanto, neste especial informação e nesta linha aberta com o Ricky Donais. Entretanto, vamos à nova chamada. Muito boa noite, linha aberta. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, como está? Tudo bem? Olha, é o seguinte, eu vou viajar este domingo. Ok. Preciso tirar o antigénico teste, não é? Sim, claro. 24 horas antes. Exatamente. E o senhor vive onde? Westchester, Nova York. Em Westchester, sim. Yonkers.
em Yonkers. Portanto, vai ter que procurar um sítio onde o possa fazer nesse próprio dia, portanto, nesse domingo. Pois, de manhã. Eu tenho aqui mesmo a Cross Street. Portanto, se vivesse mais próximo, também não está muito longe daqui, não é? Mas se tivesse um problema grave, podia deslocar-se aqui. Mas em Yonkers vai ter que o fazer 24 horas antes, portanto tem que ser no próprio dia. O voo é à noite, eu faço amanhã à espera de 15 a 20 minutos. Pois, mas tem que saber se esse sítio está aberto ao domingo, é muito importante que o faça, tá? Então, olha, só lhe desejo muito boa viagem para si. Obrigado, obrigado. Prazer em ouvi-lo, muito obrigado, boa noite para Yonkers. É sempre bom ter gente de outros estados, Yonkers, estado de Nova Iorque, temos tido muitas perguntas desse estado, portanto é importante que esta abrangência que o Especial Informação tem chegue praticamente a todo o país, que chegue, nós sabemos disso. Mais uma chamada em linha aberta, muito boa noite, faz favor. Boa noite. Olá, minha senhora, como está? Olha, Sr. Luís, boa noite, Sr. Luís. Eu estou a ouvir o programa e acontece o seguinte, eu há uns dias atrás ouvi que se tivéssemos o certificado de vacinação em dia, por exemplo, eu tenho as 2 vacinas mais o booster, que não precisávamos do teste para ir para Portugal. De lá para cá é que era preciso. Tem toda a razão. E eu agora estou a ouvir que o senhor está a mandar fazer o teste. Como é que isso trabalha? Que eu não estou a entender. Eu vou-lhe explicar. Isto é muito curioso, porque eu digo-lhe, pronto, por exemplo, a agência Arcos contactou-me na sexta-feira com essa mesma pergunta. Agora, isto é assim. A senhora pode viajar sem teste daqui para Portugal. Na TAP, na United também acho que o pode fazer. No entanto, TAP. Ótimo, tudo bem. Mas, como sabe, estas situações mudam de um dia para o outro. E essa foi a pergunta e a questão que esta agência me colocou e tem toda a razão. Vamos ao caso que, como hoje, por exemplo, aconteceu que nos Estados Unidos vão deixar de usar máscara. Isto foi de um dia para o outro, de uma hora para a outra. Isto foi às 3 da tarde hoje. Portanto, nunca sabemos quando é que, como não há o regime de reciprocidade em relação a Portugal e os Estados Unidos, que amanhã, por qualquer motivo, no aeroporto dizem, olha, o governo português e o CDC em Portugal exigem a entrada com teste. E nós dizemos assim, pronto, lá estamos nós metidos num grande sarilho, não é? Porque dizemos às pessoas que não é preciso. E não é. A informação foi-nos dada pela TAP e também pelo governo português através do Cônsul-Geral de Portugal aqui em New Jersey. Mas nunca sabemos quando é que há uma alteração. De maneira, o que nós dizemos às pessoas é, olha, é consigo, pode viajar sem teste. No entanto, se tiver a oportunidade, porque é grátis e pode fazê-lo em qualquer lado, leva o papelinho consigo, talvez tenha uma chancezinha de não haver qualquer problema. Ora, é só por isso. Porque não é oficial, digamos, eu posso lhe dizer, se for ao site da TAP ou da United, eles dizem que é preciso o teste. Mas o governo português diz que não. E a própria TAP, pessoalmente, também nos informou de que não. Agora, vamos ao caso que tudo muda de um dia para o outro, nunca sabemos. Exato. E agora o sistema da Covid está a evoluir em todo o mundo, portanto há mais casos. Nunca se sabe quando é que isso pode acontecer. Portanto, é uma questão de viajar pelo seguro. Se tiver essa oportunidade, faça-o. Se não quiser, pode ir para o outro. Muito obrigada. Prazer em ouvi-la e muito obrigado também. Portanto, isto é situações que não são são um bocadinho duvidosas no que diz respeito às companhias aéreas e ao governo português, porque nunca sabemos quando é que as coisas más acontecem. Vamos a mais uma chamada. Muito boa noite, linha aberta. Boa noite. Boa noite, como está? Também obrigada. Eu gostava de me informar como é que é possível com uma pessoa que não é vacinada ir a Portugal. Não é preciso ser vacinado, basta o teste. Portanto, se não for vacinada, se tiver um teste antigénio ou PCP, neste caso antigénio, só tem que o fazer 24 horas antes. Portanto, não tem qualquer problema, pode viajar mesmo que não esteja vacinada. Esta é a lei mesmo, aqui já não há volta a dar. Portanto, não tem problema nenhum. Porque a minha filha marcou a passagem a outubro. E a SATA diz que mudou em novembro, que já não pode viajar se não for vacinada. Pode viajar desde o momento que tenha um teste negativo. Portanto, esta é a lei. No entanto, eu que vou confirmar, eu tenho a confirmação da United e da TAP. No entanto, eu vou confirmar da SATA e amanhã nós temos a informação mais confirmadíssima, porque falo diretamente com o diretor-geral da SATA em Boston, ou em Providence, neste caso, e vamos saber exatamente se é verdade ou não. Mas creio que é só o teste antigénio. Mas amanhã eu informo-a, está bem? E como é que eu vou poder confirmar com isto? Eu confirmo amanhã, neste programa. O Rico Adorões diz-lhe, só para si, que a SATA exige ou não um teste antigénio. Está bem?
Ok, muito obrigada. Nada, muito boa noite, muito obrigado. Portanto, esta é a lei para a TAP e para a United. Em relação à TAP, nunca tínhamos tido um caso semelhante, mas, como já sabe, temos já duas situações, uma em relação à imigração e outra em relação à própria SAT. Amanhã daremos essa informação. Vamos a mais uma chamada. Muito boa noite, faz favor, linha aberta. Meu amigo Luís Pires, muito boa noite. Meu caro amigo Sr. Sousa, como está? E o meu amigo Ricky. Estamos bem de saúde, felizmente, e a trabalhar, que é importante. E a Páscoa foi boa? Foi excelente, com muitas amêndoas, mais umas calorias, mas está tudo bem. Meu amigo Luís, uma pergunta simples. Já estamos a ouvir dizer que vocês iam para o canal mais um bocadinho, mais de meia hora, mas ainda não vi isso. Não viu, nem vai ver nos próximos tempos. Estamos a trabalhar nesse sentido. Quando isso acontecer, teremos muito gosto em o informar. É uma pergunta normal. Sim, claro que sim. E agradeço. O senhor está mortinho para ter mais meia horita, não é? Não, espera uma coisa, meu amigo Luís. E aquela coisa do Seabra, nunca mais soube nada. Em relação a novos supermercados, não é? Sim, você disse-me que a gente falou já há muito tempo. Sim. Que eles iam abrir aqui no West Palm Beach. Está aí, tem um supermercado em Pompano Beach que está aí a 20 minutos de si, é onde eu costumo abastecer. Não. O que a gente tem perto do aeroporto é 1 hora e tal. Note, eu estava em Del Rey Beach e demorava-me cerca de 20 minutos a chegar a Pompano, portanto, Del Rey para West Palm Beach é 10 minutos mais. Viver no West Palm Beach. Depende da velocidade a que vai, não é? Acho que também está boa. Meu caro amigo, quando isso acontecer, nós diríamos, está bem? Sim, muito obrigado. Um grande abraço para a Flórida também. Muito obrigado, boa noite. Eu sei que gosta de estar connosco, por isso é que nós temos muito gosto em ouvi-lo. Muito obrigado. Portanto, em relação ao programa desportivo é já a seguir, como sabe, daqui a alguns minutos, mas antes disso ainda temos esta última chamada para si. Muito boa noite, faz favor, linha aberta. Boa noite, Sr. Luís Pires. Boa noite. Espero bem que tenha passado uma boa Páscoa. Exatamente, muito obrigado. Estamos a falar de Boston, não é? Sim, senhor. Sim, senhor, já o identifiquei. Olha, diga. Eu primeiro tenho uma pergunta. Diga. Eu só soube disso hoje. O que se passa com um dos vereadores da Câmara Municipal de Lisboa em ter questionado imigrantes que estão na Ucrânia, sejam eles ucranianos. Desculpe, eu não consegui perceber a sua questão. Eu vou-lhe explicar. Não, eu sei, mas faça, por favor, a sua pergunta. Sim, a pergunta é esta, porquê que ele só aceita pessoas que nasceram na Ucrânia e não aceita tudo o que seja cidadãos que vivam na Ucrânia, que só querem fugir da guerra? Sim, sabe que isso obedece de facto a um rastreamento muito grande. É necessário... Olha, eu vou-lhe contar uma história que aconteceu este fim de semana. 2 ucranianos assaltaram uma orivesaria em Aveiro, fizeram uma refém, uma empregada dessa orivesaria. Entretanto, passado algumas horas, a polícia conseguiu detê-los e eram 2 ucranianos que tinham entrado depois da guerra na Ucrânia. Portanto, não se sabe ainda se foi como refugiados, se foi por estarem noutro país europeu. Portanto, é necessário um cuidado muito grande em relação às pessoas que nós importamos de outros países. Portanto, há pessoas que vivem na Europa, há pessoas que vivem na Ucrânia. Portanto, primeiro estão os refugiados, as pessoas que são naturais da própria Ucrânia e que viviam na Ucrânia e que vieram para Portugal. Depois será uma questão de saber se essas pessoas que viviam na Ucrânia e que são de outras nacionalidades podem ou não, ao abrigo do Estatuto de Refugiado, poderem refugiar-se em Portugal. Portanto, esta é a verdade e é a resposta que eu tenho para si, não tenho outra. Portanto, um grande abraço para si, para Boston também. Vamos fazer um pequenino intervalo, já voltamos, já a seguir. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E vamos agora para quem faz anos, quem cumpre hoje aniversário, e são uma mão cheia mais um, que é como quem diz, são 6 aniversariantes. Vamos a eles.
Happy birthday to you, parabéns a você. E aqui vem um voto de parabéns para o primeiro, e é a Mónica Paula, a nossa querida amiga, cantora, com quem temos grande amizade. Mónica, muitos parabéns. Ana Maria, 65 anos, com bonita idade e, sobretudo, o rosto muito bonito também. Muitos parabéns para si, Ana. Regina Simões, 57 aninhos, nada mal, que é muito bom, porque significa que estamos vivos, estamos de boa saúde. Muitos parabéns para si. Ricardo Martinho, 40 anos de idade, é a chamada ternura dos 40, meu caro amigo. Portanto, muitos parabéns para si. A Vanessa tem 22 anos, a idade, uma das idades mais bonitas depois dos 20, não é? Ainda muito próximo dos 20. Dawson Borey, 9 aninhos e aquele sorriso fantástico. Muitos parabéns, são 9 velinhas para apagar, Dawson. Muitos parabéns. E pronto, estamos a chegar assim ao fim de mais uma edição do Especial Informação. Fique já a seguir com o Canto Direto e, quanto a mim, vamos voltar a ver-nos amanhã a partir das 7. Tenha uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.